Olá, você deve estar preocupado com sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama, em função dessa crise civilizatória precipitada pelo coronavírus. Eu espero que estejam todos bem, que continuem bem, mas suas preocupações têm razão de ser, porque essas consequências serão graves. As consequências econômicas, políticas, sociais, as consequências sanitárias serão muito graves. Atingirão a todos, mas atingirão de modo mais dramático, mais doloroso, mais trágico aos homens e mulheres sem faces, pessoas invisíveis que formam as multidões, considerados apenas como estatísticas, números, pelos donos do poder político e econômico, que assim os consideram de modo tão insensível, porque essas pessoas não são socialites, não são celebridades, não são bilionários, não vivem do luxo, não vivem do dinheiro, não vivem da fama, nem vivem da hipocrisia. São trabalhadores, aqueles que mantêm o emprego aterrorizados com medo de perdê-lo. Os desempregados autônomos, cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil, que ralam todos os dias, de uma maneira dura para chegar em casa, levar alguma comida, não ver o filho dormir de barriga vazia. São microempresários, pequenos, médios, pequenos agricultores, agricultores familiares e um imenso contingente de pessoas que vivem à margem da sociedade em situação de vulnerabilidade, em situação de miséria social. Esse conjunto forma a grande maioria do povo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, será a parte mais penalizada com as consequências dessa crise. E é para essa parte mais sofredora, que mais sofrerá, que os homens e mulheres que sonham em mudar o mundo, que acreditam numa vida e num mundo melhor, estudantes, intelectuais, sindicalistas, ambientalistas, defensores de direitos humanos, um grande contingente que forma um setor que teve acesso a um nível de formação, de consciência e de valores privilegiados na sociedade brasileira, a um grau de formação política mais elevado. Esse núcleo deve se dirigir, se aproximar. Nós devemos, nesses dias de isolamento social, intensificar um esforço conjunto para encontrar os meios de separar, superar essa distância que separa esse setor mais avançado da grande massa do nosso povo. Porque esse é o único caminho que pode nos dar segurança de enfrentar essa tormenta, vencê-la, reduzindo seus danos e abrindo um caminho para um futuro melhor. Mas este caminho, esta luta, só poderá ser vencida se nós identificarmos com muita clareza quais são os obstáculos à construção desse caminho. O que impediu até hoje que o Brasil tivesse uma sociedade mais justa? E quem impediu? Quem não sabe contra o que luta não pode vencer. E é preciso identificar aqui que o principal inimigo das conquistas, dos direitos, dos sonhos do nosso povo é uma elite financeira que há muitas décadas escraviza a economia de nosso país, escraviza o poder político, submete os grandes meios de comunicação à formação da opinião pública, determina as políticas sociais de acordo com os seus interesses. É uma elite financeira composta por banqueiros, por donos dos grandes negócios, por aqueles que controlam o mercado financeiro. Essa gente, desde o Fernando Henrique, construíram uma legislação de que não pagam imposto sobre seus lucros bilionários. Desde a Constituição, empurram, postergam e impedem que se cobrem lucros sobre suas grandes fortunas. E esses super ricos, além disso, impõem políticas que tiram os recursos do Estado através da dívida pública, através do sucateamento, através da privatização, para garantir que os bilionários sejam cada vez mais bilionários e que o seu clubinho aumente devagar, enquanto cresce a miséria, a dificuldade, o sofrimento do povo brasileiro e a desigualdade divide o país.
pois eles, não satisfeitos com isso, nas últimas eleições, foram aos esgotos da vida política e social de nosso país, onde habita o culto à morte, onde o culto à ignorância é feito, onde o desprezo à ciência e ao conhecimento, onde a violência é praticada de todos os modos, onde a verdade é completamente desprezada. E de lá tiraram, desse esgoto da vida política nacional, tiraram um parasita, tiraram um delinquente e o colocaram na presidência da República para ser o seu capitão do mato, o capitão do mato dessa elite financeira. E ele obedeceu cegamente às ordens de quem o retirou desses esgotos. Obedeceu implementando em 1 ano de governo a pior reforma da Previdência que se podia fazer, que condenou 80% daqueles que chegaram à idade idosa em condição de se aposentar ou que se aposentariam no passado, 80% estão condenados, terão que viver com a metade de um salário mínimo. Enquanto isso, os bancos faturarão 400 bilhões de lucro nesse período por conta da reforma da Previdência. Intensificou dramaticamente a desregulamentação do trabalho, sucateamento, a flexibilização do trabalho através da carteira verde e amarela, que retira todos os direitos dos trabalhadores. Além disso, atacou a educação, a saúde, retirou só da saúde mais de 20 bilhões e garantiu os recursos públicos para essa elite que o colocou no poder. Pois bem, diante da crise, o que fez esse capitão do mato? Na primeira semana, garantiu 1 trilhão e 200 bilhões para os 5 bancos, grandes bancos que controlam o mercado financeiro no Brasil. 1 trilhão e 200 bilhões para que garantissem a liquidez do mercado. 1 trilhão e 200 bilhões, dinheiro suficiente para pagar R$1.000 por mês para 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros durante 1 ano. R$1.000 por mês para 100 milhões de brasileiros durante 1 ano. Também esse foi o dinheiro que deixou para os grandes bancos. Depois doou a eles mais 75 bilhões de reais. E enquanto isso, de cima do Palácio do Planalto, da sua manipulação das redes sociais, boicota todas as iniciativas do Congresso, dos governadores, das autoridades de saúde, todas as iniciativas tomadas para minorar a crise. Aquelas que destinavam dinheiro, boicota, segura e emperra. E enquanto isso não chegou nada para ninguém, recurso nenhum. E as pessoas tentando fazer o isolamento, e ele por cima, e essa camarilha do Palácio do Planalto observando com sadismo tudo isso, esperando que a fome toque os trabalhadores de casa para fugir da fome e encontrem a morte em busca da sobrevivência e enfrentem a ameaça da morte. Esperando que o caos se instale, atrasando, impedindo que recursos para que as pessoas fiquem em casa, recursos públicos cheguem, enquanto liberou, encheu as burras daquela elite que o colocou no poder. Pois bem, trabalhou de fato para a instabilidade política, tentando construir, ele e os seus patrões, tentando construir no Brasil um verdadeiro campo de concentração nazista, onde as pessoas trabalhem acossadas pela morte até exaurirem suas forças, quando serão jogadas num forno, cremadas, sem choro, sem vela, sem afeto, sem flores. Serão apenas números apagados da história, insumos como um pedaço de metal ou de madeira para a contabilidade do lucro dessa elite insensível. Tão insensível que sai às ruas em seus carros importados, chantageando os trabalhadores com a fome para que eles enfrentem a morte no trabalho enquanto essa elite se protege. Se protege para preservar uma sociedade onde 6 homens têm mais dinheiro do que 100 milhões das pessoas mais pobres do Brasil. 6 homens têm mais do que 100 milhões de pessoas. Isso é inaceitável. E se querem conduzir o povo brasileiro para o matadouro como gado, não passarão. O povo brasileiro não é gado e saberá resistir.
E esse setor que teve acesso ao conhecimento, à educação, a uma formação política, humanista superior, se aproximará, encontrará o caminho de se unificar a grande maioria do nosso povo para avançar na pressão política e social, porque as pessoas podem e devem ficar em casa, devem e podem ter o direito de receber recursos públicos, para que preservem suas vidas, para que possam comer, para que possam se vestir. E esse é o movimento que nós devemos fazer agora. E, além disso, devemos fazer um movimento de denúncia contra essa elite, para que todo o povo brasileiro vá se esclarecendo aos poucos quem são seus verdadeiros inimigos, quem são os obstáculos a que o povo tenha uma vida decente e digna. Os grandes, aqueles que têm nesses políticos corruptos, nesses juízes corruptos, apenas despachantes que pagam com migalhas, mas eles que se abocanham à riqueza produzida socialmente pelo país. Essa consciência é fundamental para que possamos avançar. Mas, além disso, é preciso dizer basta a esse capitão do mato. A justiça tomou posições muito importantes impedindo atrocidades, mas é preciso ir adiante. Este homem precisa ser retirado do poder o quanto antes e precisa pagar pelos seus crimes. Assim como ele precisa pagar por esses crimes, aqueles que vão às ruas fazer apologia da morte, da economia da morte, precisam pagar. Aqueles que recebem bilhões dos cofres públicos, trilhões dos cofres públicos e dobram taxas de juros na expoliação daqueles que sofrem diante da crise, devem pagar. Esse é caminho para a construção de uma sociedade que possa se chamar civilizada. E, por último, eu quero dizer aqui, fazer aqui uma espécie de convite para que nós possamos, neste momento, pensar um pouco além do futuro. A sociedade não será como antes, porque o antes é que garante essa vulnerabilidade, essa desigualdade, essa sustentabilidade, essa ameaça permanente à vida. Então nós temos que avançar, e essas crises possibilitam a possibilidade de resistir e, na resistência, construir os passos adiante. E nós precisamos de ter uma plataforma que unifique a maioria do nosso povo. Nós precisaríamos ter hoje uma plataforma que tivesse 50 milhões de brasileiros dizendo não a essa política da morte, dizendo não a esses bilionários super ricos, dizendo sim à taxação deles, votando de modo auditável, confiável em propostas, que não fosse controlada nem por algoritmos de grandes capitalistas, de ultradireitistas, nem que também não fosse controlada pelo monopólio de nenhum partido, que fosse um espaço de convergência da grande maioria dos ativistas digitais e que se dispusesse a incorporar aqueles que estão engalfinhados, submersos num obscurantismo cultural nas periferias das grandes cidades, tocados como gado por essa elite insensível. Isso é muito importante. E creio que isso pode ser uma luz nesse início de noite que atravessaremos. Fico por aqui hoje. Espero que quem queira contribuir com essa ideia possa nos procurar aqui. E até a próxima. Espero que fiquem todos bem.